E aí, pessoal? Estamos aqui presentes para mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mais um produto Apple, né? Tem alguns anos que nós não falamos sobre esses produtos aqui no canal. E recentemente eu fiz a aquisição de um produto mais antigo, que é um MacBook Air de 2017. E já estamos no ano de 2021. Então, qual é a pergunta que não quer calar? Vale a pena um MacBook Air de 2017 em 2021? Bom, e eu já vou responder para vocês sem muita delonga. Espero que vocês não abandonem o vídeo agora. Sim, vale a pena. E aqui eu vou responder por vocês por que ainda vale a pena adquirir um computador do ano de 2017 no ano de 2021. Quero começar aqui pelas especificações do computador, vendo aqui sobre este Mac. Trata-se de um computador de 13 polegadas, uma tela de 13 polegadas, de 2017, HD, um processador de 1.8 GHz, mas ele pode ir até mais que isso. É um Core i5 da Intel, um dual core, e possui 8 GB de memória RAM, né? Sendo mais técnico ainda, é DDR3 de 1600 MHz, que já dá aí uma velocidade interessante. Claro que não é tão rápido quanto os computadores atuais, mas já dá um certo conforto. E os gráficos são da Intel também, o HD Graphics 6000, que utiliza aí 1536 MB da memória. Bom, com isso, o que nós temos? Nós temos um computador que dá sim para ter um uso considerável, um uso bem confortável, muito confortável para alguns tipos de usuários. Se você for um usuário mais básico, você vai ter ali com uso para planilhas, editores de textos. Nós vamos ver já os programas que tenho aqui. Sim, vai ser um uso muito confortável, você não vai ter travamentos, você vai ter um computador altamente fluido, já utilizando a última versão do sistema operacional, que é o macOS Big Sur, o 11.2.3. Aqui no meu uso, estou utilizando o computador desde janeiro de 2021 e não tenho tido nenhum engasgo, nenhum travamento. Ele vai ali engasgar em algumas atividades mais pesadas que eu utilizo, né? Eu utilizo o computador para estudar, para trabalhar também, e algumas áreas do meu trabalho e dos meus estudos, quando eu abuso ali um pouco dos recursos dele, realmente ele dá uma engasgadinha. Mas nada que atrapalhe no uso, não tem me atrapalhado em nada, mesmo nessa utilização mais pesada. Na questão do armazenamento, nós temos um SSD de 128 GB. Né? Eu tenho aqui para vocês verem com todos os aplicativos já instalados e documentos. Eu tenho 13 GB de aplicativos, documentos 4 GB. O sistema, naturalmente, ele já ocupa 15 GB. E aqui os arquivos outros, né? Que a Apple julga ali é um lixo, arquivos utilizados por outros aplicativos ou alguns outros elementos de sistemas que possam vir a estar utilizando. E tenho aqui ainda 52,75 GB livre. Para um uso doméstico, um uso básico, dá sim para já utilizar. Mas, para o meu caso, eu tenho um HD de 1 terabyte. Esse HD tem me ajudado muito, sim, eu tenho muitas fotos de família, minhas fotos, tenho vários documentos de estudo, de trabalho, artefatos, né, que a profissão vai gerando. No meu caso, um HD de 1 tera tem me ajudado muito. Fora os serviços de nuvem, né? Eu utilizo o Google Drive, utilizo o OneDrive da Microsoft também. Então, esses serviços de nuvem, juntamente com com o HD externo que eu tenho de 1 terabyte, tem me auxiliado bastante. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho aqui um ambiente bem interessante de trabalho, de estudo, de diversão também, porque assistir Netflix e outros serviços
também é bem interessante nele. Você não tem travamento. Desde, claro, você tem aí uma internet interessante na sua casa, ou no hotel, ou no onde você estiver passando aí uma folguinha para poder assistir um filme ou a sua série. Bom, aqui na minha dock, eu tenho aqui já alguns aplicativos, alguns nativos e outros eu instalei. Eu utilizo o Safari, tenho utilizado bastante, eu achei ele um navegador bem leve, dá para fazer algumas otimizações. Vocês viram aí que ele é bem leve de estar abrindo, né? Não é muito difícil de abrir. Para encerrar também, o encerramento dele é bem rápido. Já o Google Chrome, que é o que eu gosto de utilizar, eu prefiro o Google Chrome ao Mozilla Firefox, ele é um pouquinho mais pesado, que tanto no Windows ele já consome muita memória, aqui no macOS não é diferente. Ele também é um bom consumidor de memória e de recursos. Bom, vocês podem ver aqui também que a resposta dele também foi interessante. Eu gosto de utilizar esse fundo de tela. Vocês podem ver que ele consome um pouco de recurso, ele fica um pouquinho mais lento, mas tirando isso aí, o Chrome também tem uma resposta interessante. Fala-se muito de ter o ecossistema Apple integrado, né? Claro, se você tiver um iPhone com um MacBook, é o melhor dos mundos. Mas no meu caso aqui, eu tenho um Galaxy S10e e tenho aqui o meu MacBook e realmente não tenho muita perda de produtividade, não. Poderia ser melhor? Sim, eu perco ali, vamos dizer ali, um 10% de produtividade se eu tivesse um iPhone. Mas não me atrapalha em nada, porque os meus contatos do Gmail, né, que estão no meu celular Android, também estão sincronizados aqui nos meus contatos. Então, eu já tenho aqui uma conversa bem interessante. Lembretes, ajuda bastante. Notas, inclusive eu fiz o roteiro desse vídeo aqui no Notas, é um aplicativo bem interessante, bem espertinho. Temos aqui o Música, que eu utilizo mais para ouvir as minhas músicas que estão no HD externo. Eu não peguei as minhas músicas que eu tenho salvas no meu HD externo, não coloquei aqui no computador. Então sempre que eu quero matar a saudade dos meus MP3 antigos, né, eu venho aqui no Músicas. O App Store eu utilizo bastante, sempre que eu preciso de algum aplicativo eu tenho colocado ele também aqui. As preferências do sistema, e aqui a preferência do sistema, perdão, onde você consegue configurar todo o sistema macOS. Eu também preferi coloquei ele aqui para facilitar a minha vida, porque como eu estou vindo do Windows, né, nesses meses aqui, a adaptação é bem fácil, mas ainda existem algumas coisinhas que eu estou me adaptando e colocando o macOS mais para o meu jeito do que eu me adaptar ao jeito do macOS. Então isso tem me ajudado bastante. E aqui o pacote Office. Eu utilizo, na verdade, 3 pacotes Office. E eu utilizo os 3 bastante. O primeiro que eu vou falar aqui é o pacote nativo da Apple, né? Que vem o Pages, que é o similar ao Word, o Keynote, que é o similar ao PowerPoint, e o Numbers, que é o similar ao Excel. Esses 3 programas são muito legais. O Numbers e o Pages, eles são inferiores aos seus similares, né? O Pages é inferior ao Word e o Numbers é inferior ao Excel. Já o Keynote, em várias apresentações que eu fiz, ele se mostrou ter mais funcionalidades que o PowerPoint. Então eu acho que o Keynote, dos 3 aí da Apple, ele está sim mais próximo de superar o PowerPoint. Então eu utilizo também o Word, né, da Microsoft, o PowerPoint e o Excel. Infelizmente não dá para abandonar os 3 por enquanto. O PowerPoint talvez seria aí que está mais próximo de ser deixado para trás. O meu ambiente de música é o Spotify, então quando eu tenho ali as minhas músicas, as minhas bibliotecas estão vindo sempre para cá, tenho utilizado bastante ele. E eu gosto também de estudar e tenho alguns trabalhos em programação. Então, por isso que eu tenho aqui o Android Studio, o Eclipse e o Visual Studio Code. Bom, até aqui no Spotify, todos esses elementos, pessoal, são bem leves. Os mais pesados são os do pacote Office, né, da Microsoft. Eles vão ter uma demora um pouquinho maior para abrir, porque
apesar de são softwares que funcionam no macOS, não são otimizados para o macOS. E mesmo no Windows, ainda assim, eles são sistemas pesados. O Spotify é bem leve, bem rápido, tá? Agora, Android Studio, Eclipse e Visual Studio Code, para quem não conhece, são programas de desenvolvimento de software, tá? É para programação. Então, por que eu falo que esse programa, esse computador, né, esse notebook, MacBook Air, ele vale sim a pena em 2021? Porque com esses 3 softwares aqui, me atendem bem, não tenho travamentos. O máximo que eu tenho de um aumento de uma perda de desempenho não é nem aumento de lentidão, uma perda de desempenho normal que eu sofro também no meu notebook Windows, né, que eu não me desfiz dele. Né, eu tenho um Lenovo antiguinho, um Core i3, que também funciona consideravelmente bem no Windows, né, com Android Studio. O Android Studio ele possui um emulador de Android, então você desenvolve os seus aplicativos, você abre ali o seu emulador, você pode fazer isso. Essa emulação é que é um pouco mais pesada, mas se você não trabalha com programação, pode desconsiderar essa perda de desempenho, que isso aqui você vai passar bem longe. Tá? Aqui no Eclipse e no VS Code também é programação, Java e HTML, né? Então se você não é dessa área, não precisa decorar esses nomes, mas é só para vocês terem uma referência que são ações pesadas, tá? São programas que não são tão básicos mais, são programas avançados esses programas aqui. Então se o MacBook Air, que é o MacBook de entrada da Apple, né, consegue executar e consegue dar um conforto de usabilidade, principalmente no Android Studio, que é o mais pesado deles, então você consegue sim com um uso menor, um uso para escritório, uso para estudos, né, que não vai utilizar programação, você consegue sim. E aqui utilizo o Trello para controlar alguns dos meus trabalhos, Microsoft To Do, algumas tarefinhas, e o QuickTime, que é o programa que está realizando a gravação da tela desse MacBook. Eu até pensei, não vou falar sobre essa estrutura dessa gravação do vídeo, mas quem está gravando o áudio que eu estou falando e a tela, que o movimento do mouse, né, todas as ações, é o QuickTime Player, um software nativo aqui do computador. E aqui downloads e o lixo. Mostrando para vocês aqui os mais programas instalados, tem alguns nativos que eu não quis retirar, né, o Apple TV, inclusive eu fiquei chateado que eu descobri que até 3 meses você poderia ter 1 ano de Apple TV grátis. Né? Eu fui descobrir isso uma semana depois. Então, quem for adquirir um MacBook Air 2017 novo, né? Claro, os usados com mais de 3 meses já vão perder isso aí. Mas quem for qualquer produto novo da Apple, você tem 1 ano grátis de Apple TV, tá, pessoal? E eu tenho visto que não foi só eu que dei essa bobeira, não. Eles não estão anunciando isso aí. Então tem muita gente perdendo esse serviço. Então nós temos aqui alguns programas nativos da Apple. Aqui o Google Chrome que eu instalei, né? Aí eu tenho Messenger, Telegram, Twitter, super leves, meu software de impressão da HP, WhatsApp, tem o aplicativo nativo para ele, muito bom também. Spotify, Word, então você consegue sim mais programas para programação, né? Você consegue sim ter vários programas fora da Apple para você trabalhar. Inclusive eu tenho aqui programas que são reconhecidamente voltados para Windows e para Linux, né? E nós temos instalado. O NetBeans é reconhecidamente conhecido mais para Windows. O GIMP, né? Ele é reconhecidamente voltado mais para edição de imagens, voltado para o Linux, né? Mas ele está presente no Windows e está presente aqui no macOS também. O GIMP, para quem não sabe, é o similar ao Photoshop. Eu tenho utilizado bastante ele é gratuito, é bem legal, tem me atendido muito. O iMovie, que é o programa que vai editar esse vídeo, né? Então dá sim para você editar vídeos no MacBook Air. Claro que se você for editar um vídeo em 4K, né, quem está com esse intuito, uma edição de vídeo em 4K já vai ter uma certa dificuldade, tá? Então tomem cuidado nesse momento. Aplicativo do Moodle, né? Virtualização de sistemas operacionais. Eu tenho instalado aqui no meu MacBook Air o Windows,
Então, daquele espaço do meu SSD que está sendo utilizado, tem um Windows 10 instalado, que eu consigo virtualizar ele, tá? Um Windows virtual. E aqui, como eu falei para vocês, o meu terceiro pacote Office, né? Que é o LibreOffice, que ele me dá outras opções que nem o pacote nativo da Apple, né, me fornece, e nem o Microsoft Office também me fornece. E ele também tem similares tanto para o Word, quanto para Excel e quanto para PowerPoint também. Claro que o LibreOffice é um pouco mais limitado, mas já está chegando aí no nível do Office e do pacote Office da Apple também. E tem aqui o OBS, que me ajuda também em algumas gravações de vídeos. Bom, então vocês podem ver, o Clean My Mac, para quem tem um Mac aí, é um aplicativo que eu aconselho vocês terem. Muito bom, muito interessante. Pena que é pago, né? Mas dos programas pagos da Apple, esse aqui, da App Store, perdão, né? Ele não é da Apple, ele está presente na App Store, é um dos que eu indico estar adquirindo. E para quem ficou interessado aqui no GIMP, né, que é um substituto, né, no mundo Linux do Photoshop, ele é bem interessante, dá sim para você editar fotos, editar imagens, eu tenho feito esse trabalho para ele, mas eu acho que para profissionais, fotógrafos profissionais que trabalham com edição de imagem, com vários níveis de tratamento de imagem, eu acho que ele ainda está devendo. Então, provavelmente o Photoshop, para o uso profissional, ele ainda é melhor. Mas para o uso amador de edição de imagem, que é o meu caso, ele me atende muito bem. Não há necessidade de aquisição do pacote do Photoshop, né? Bem, bom pessoal, o vídeo era esse aqui. Queria mostrar para vocês realmente qual o poder, né, desse computadorzinho. É sim um computadorzinho bem interessante. Ele não é tão fraco assim quanto algumas pessoas pensam. Vocês podem ver aqui que eu mandei executar o Word, né? Ele é um pouquinho pesado para ele, mas ainda assim você consegue ter um uso bem confortável. A partir desse momento aqui, você já consegue ter uma utilização bem confortável, uma digitação, né, bem interessante. Uma adaptação que eu tive que ter, né, em relação ao teclado dele, que é o teclado no padrão americano, mas você consegue se adaptar bem fácil na questão dos acentos, na questão do cedilha, né, dá sim para se adaptar de uma maneira bem fácil e rápida. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem mais, podem deixar aí nos comentários. Quem gostou, deixa o like. E sim, o MacBook Air 2017 é uma boa pedida para o ano de 2021. Ok? Até mais.